A guerra tarifária entre os Estados Unidos e o Canadá vai causar uma recessão econômica? Vai quebrar o mercado todo? O que os especialistas em finanças dizem? O que fazer com o seu investimento? Hoje a gente está recebendo o pessoal da Actus Financial. Tudo bom, pessoal? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Opa, tudo bem? Tudo bem. Bom, não sei se a gente está bem ainda. Vamos saber. Saberemos nesse vídeo se estamos bem ou não. Vamos lá. Bom, fala, José. Aquela coisa. Estar bem é relativo, né? Olha só, eu não sei se vocês vão terminar esse vídeo e vai deixar todo mundo com medo aqui, mas o que a gente vai conversar é isso. A gente vai conversar frente a tudo que tem acontecido, né? Quais são as projeções do mercado? A gente já sabe o que aconteceu, teve um problema sério, né? Não só nos Estados Unidos, no Canadá também, né? Uma certa... não sei se eu diria quebradeira, né? Não sei se chega a dizer isso, mas o mercado caiu muito, né? E a gente vai entender o que aconteceu e quais são as projeções também. O que a gente pode esperar para o futuro com a bola de cristal do pessoal. Que o José sempre fala que não tem bola de cristal, mas... Não tem, tá quebrada. Mas a gente vai usar, né? Vai usar de métodos, vai analisar o passado para entender quais são as projeções agora, né? É isso. É isso mesmo, é o que a gente costuma fazer. A gente olha a história e tenta... É aquela coisa, a história não se repete, mas ela rima. Então, que a gente tenta ver qual é a rima possível de estar acontecendo agora, né? Bom, mas antes da gente entrar na conversa aqui, se aprofundar muito nesse assunto, esse vídeo tá muito importante, fundamental que vocês assistam. Vamos dar a dica do pessoal que quer investir aqui no Canadá, né? Tá com dinheiro já aqui no Canadá para investir ou tá ainda no Brasil se preparando para vir pro Canadá, até se preparando financeiramente, né? Procura o pessoal da Actus Financial. Como é que faz, pessoal? É só entrar em contato através do e-mail cd@actusfinancial.com e a gente vai dar assistência a vocês. Vamos conversar, vamos ver como a gente pode te dar apoio para o seu sucesso financeiro no Canadá. Esse é o moto da Actus. A Actus foi criada por causa disso, para dar suporte aos brasileiros que estão no Canadá. Ou no Brasil se preparando para vir também, né? Exato. Você está no Brasil se preparando, existem vários passos que são importantes tomar antes de vir e se preparar, porque o mercado financeiro canadense é muito diferente em vários aspectos. Não vou argumentar se é mais evoluído ou menos evoluído, mas ele é muito diferente e tem muitas opções. Fica difícil você chegar aqui e aprender rapidamente. Leva alguns anos para se aprender isso. É importante, né, colocar o pessoal, quando tem essa iniciativa de conversar com a gente antes de vir, eventualmente acaba aprendendo alguma coisinha nesse nosso primeiro contato ali, que facilita. Sabe aquela coisa que você depois está aqui alguns meses, alguns anos, olha e fala, nossa, se eu soubesse disso eu teria feito diferente, né? Então a gente vê a situação se repetir algumas vezes, onde a gente consegue dar um conselho ali para o pessoal, mesmo nesse primeiro contato, que já facilita, que já encaminha as coisas de uma maneira melhor. Muito bom. Bom, então os contatos estão aqui na tela também, estão na descrição do vídeo. E lembra de comentar, né, com o pessoal da Actus que viu esse vídeo também. Vale a pena, vale Exato. A pena. Tenho meus investimentos com o pessoal da Actus há muitos anos e tem valido a pena. Mesmo agora, nesses momentos de turbulência, né? Inclusive a gente precisa atualizar, né, pessoal? Tem que atualizar a minha situação, fazer um vídeo atualizando aqui, pessoal. Vamos esperar passar um pouco a turbulência. Tá desesperador, mas daqui a pouco melhora. Olha, a gente já trabalha com o Dimitri há muitos anos, então nesse tempo é interessante, né, a gente parando e analisando desde o começo, quando a gente começou a cuidar dos investimentos do Dimitri, já passaram algumas crises. Essa não é a primeira crise. Pois é. Crise, se quiser, tem todo ano. Tem uma lista aqui de eventos ano a ano que aconteceram e que as pessoas ficaram arrancando o cabelo achando que era o fim do mercado financeiro. José, ao longo desses anos, né? Não, inclusive, assim, só pra falar, dessa vez sinceramente, eu tô tranquilo. Sim. Eu tô tranquilo, tá com vocês. Assim, não é puxando o saco, não é pra puxar saco, nada. Mas assim, eu sei que isso vai voltar, né? Eu tô tranquilo. Exato. Eu não tô nem vendo, José. Vou falar a verdade, eu nem conectei lá pra ver como que tá a situação. É melhor, né? É melhor.
E eu vou te dizer, Dimitri, que essa é a melhor estratégia. Quando você sabe o que está fazendo, quando o plano de investimento está bem feito, essa é a melhor estratégia. E assim, para não deixar aqui que é algo que eu estou falando, a gente sabe, tá, de dados reais de uma das empresas com que a gente trabalha, uma das empresas que fornece produtos de investimento para a gente. Eles fizeram um estudo longo, tá? Eu não vou lembrar agora se foram 30, 40 anos, e foram ver as contas que tinham melhores rendimentos. Sabe qual era o grupo que tinha os melhores rendimentos? Qual? Os clientes que tinham falecido. Porque o pessoal não mexia na conta no momento da crise, né? O pessoal não resgatava, o dinheiro continuava investido no longo prazo. Olha. E eles acabavam, aquele grupo acabou sendo o grupo com melhor rendimento. Então, assim, não é conselho para ninguém falecer, mas o conselho é trabalha na estratégia e deixa se desenrolar, né? No longo prazo, que o resultado tende a vir com os dados que a gente tem de mercado ao longo de grandes períodos, né? A gente vê estudos, às vezes, desde a década de 20 para cá, e algumas coisas continuam se repetindo. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. O vídeo anterior a gente falou de recessão, aí teve gente reclamando: vocês falaram de recessão, uma coisa muito séria, e estão aí rindo, brincando. Pessoal, eu respondi, né, até no comentário. Pode deixar que no próximo vídeo a gente vai fazer chorando, tá? Você vai ficar mais feliz assim. Pessoal, tem que brincar, vai fazer o quê? Vai ficar chorando no vídeo? Né? Não, é aquilo. Eu acho, quando você está lidando com um analista ou com um advisor, a pessoa tem que estar trazendo experiência. E a experiência a recessão é um caso sério? Sim, a recessão é um caso sério. Mas a gente tem estratégias que têm consistência em períodos de recessão e a gente usa essas estratégias. O problema, quem encontra problema durante a recessão é quem não usa esse tipo de abordagem. Quem vai na última moda do dia, que apareceu do guru que falou isso ou aquilo. Esses acabam tendo problema. Quem tenta ser mais esperto do que o mercado, acaba tendo problema. A gente tem que olhar, entender o que está acontecendo, buscar a consistência e aplicar a consistência. É só isso, é super simples, não tem por que complicar. Mas voltando aqui ao caso do Dimitri, é interessante ver ao longo dos anos como o Dimitri evoluiu em termos de confiar nas estratégias. No início tinha muitas dúvidas, aí a gente conversava mais do que a gente conversa hoje em dia. Exatamente porque o Dimitri, como investidor, evoluiu. E é isso que eu gosto de ver nos nossos clientes. Eu gosto de ver as pessoas evoluindo. O nosso trabalho não é selecionar qual investimento que vai dar lucro assim ou assado. Nosso trabalho é, óbvio, escolher os investimentos e recomendar aqueles que são adequados para o perfil das pessoas, para o objetivo das pessoas, mas também dar o suporte para entender o que está acontecendo. Todo ano tem droga no mercado. E a história mostra que existem estratégias para a gente enfrentar essas situações. Bom, mas vamos lá. Vamos lá, agora vamos para essa questão, né? Essa questão da crise. Vocês estão rindo. O pessoal ficou revoltadíssimo. Isso. A análise ela tem que ser não emocional. Se a pessoa está com algum problema, a emoção da pessoa está sendo afetada, não é um bom momento para tomar decisão. Sabedoria popular diz isso, não se toma decisão de cabeça quente. Então é exatamente isso. Pois é. A gente tem que evitar tomar decisão de cabeça quente. Estratégias e planos a gente faz focado em números, focado em dados, focado na história. Pois é. Bom, vamos entrar na questão da crise tarifária. Vamos dar um overview aqui pro pessoal. O que aconteceu, né, nos últimos... Até porque esse vídeo vai ficar para sempre também. Eu acho que é legal ter esse histórico aqui, a gente ter isso daqui guardado, mas dá um overview do que aconteceu antes da gente dar essas projeções, né, do que vai acontecer. Mas a questão da crise tarifária, enfim. Então, vamos lá. Voltar um pouquinho no tempo. Existe um indicador
que até hoje ele foi muito confiável para não prever, mas para ter uma ideia que tem uma grande probabilidade de ter uma recessão no futuro. Essa é a versão da curva clássica de juros. Existem várias curvas de juros, mas a única que realmente até agora tem sido batata, né? Inverteu, tem recessão 6 a 18 meses depois, é a curva de juros clássica, que é o menor prazo de juros dividido pelo maior prazo de juros, e aí se usa as notes e os treasuries americanos para isso. Cada país tem a sua curva, e a gente vai estar falando aqui da curva dos Estados Unidos. Então, antes da pandemia, essa curva já estava se aproximando da inversão, estava muito próxima da inversão. Veio a pandemia, os juros despencaram, juros de curto prazo despencaram, então aí não inverteu. Ano passado, a curva inverteu. Aí quer dizer, depois que ela desinverte, 6 a 18 meses depois, a gente tem a possibilidade de recessão. Até agora sempre foi recessão, só que poucas amostras. Então não adianta a gente dizer que tem certeza. Ninguém tem certeza de nada. Só para tentar deixar um pouquinho mais simples aí para o pessoal que está assistindo e que às vezes não conhece esse termo, né, de inversão da curva. Basicamente a ideia é a seguinte: quando, nesse caso é o governo americano, né, tomando dinheiro no mercado, mas quando alguém empresta dinheiro para outro alguém, seja uma pessoa, seja um governo, quando é para curto prazo, você vai cobrar uma taxa. Vamos dizer aqui 1%, né? Você tem a previsibilidade de que a pessoa vai te pagar de volta em 3 meses. Então você tem uma ideia do risco que está envolvido naquela operação. Se você está emprestando dinheiro para essa mesma pessoa para ela te pagar daqui 10 anos, você vai querer receber mais juros, certo? Porque o prazo é maior, então tem muito mais coisa que pode acontecer em 10 meses do que em 10 anos do que em 3 meses. Então essa curva normalmente vai funcionar assim. Existem coisas que acontecem no mercado que vão fazer essa lógica se inverter, tá? E é dessa inversão e desinversão que a gente está falando que serve como um sinal de que a gente pode ter uma recessão nos próximos 6 a 18 meses aí, como o José Cid falou. Só para tentar trazer o conceito um pouquinho mais simples. Uma forma de todo mundo presenciou isso recentemente, e aí pode ser que a minha memória esteja me enganando, é quando a pessoa ia financiar imóvel e a taxa de juros variável era maior do que a taxa de 3 anos. Isso para quem está aqui no Canadá, tá, gente? Isso para quem está aqui no Canadá. A diferença grande aí do mercado imobiliário brasileiro. Você renovou sua mortgage recentemente, não foi, Edmilson? Eu renovei várias vezes e só tô me ferrando aqui. O juros variável estava mais alto do que longo prazo. Eu lembro que eu só sei que é uma tristeza. E isso daí é a curva de juros invertida na prática. Tá. Entendeu? Os juros de curto prazo está mais alto do que o de longo prazo. Por quê? Porque tem mais risco no curto prazo do que no longo prazo. O dinheiro está mais caro no curto prazo do que no longo prazo. Então é mais ou menos essa a ideia da curva de juros. Não dá para ter certeza, o número de amostras é pequeno, vai ter recessão ou não. Sinceramente, do fundo do coração do Zezinho, e não faz a menor diferença, porque não importa o que aconteça no mercado, existem estratégias e oportunidades. Então, o que a gente precisa é estar tendo cuidado de, obviamente, estar se adaptando. Desde Darwin já se sabia, as espécies que se adaptam melhor são as que sobrevivem. Então, a gente se adaptando no mercado financeiro, a gente sobrevive. A minha visão é que nós, investidores de longo prazo, somos sobreviventes. Agora, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, vou trazer a pergunta que o Dimitri colocou lá no começo, né? Então, por que a gente ouve falar tanto de tarifa? Agora que tem essa guerra tarifária. Né? Exatamente, eu quero trazer a questão guerra tarifária mesmo na nossa conversa. Exatamente. Sim.
né? Eu diria que a guerra tarifária é uma das coisas que está acontecendo no mercado hoje. Não é tudo que está acontecendo, não é nem a mais importante do que está acontecendo hoje no mercado. Existem várias coisas que estão em desenvolvimento, todo dia muda. Eu estava voltando para casa hoje, eu estava pensando, isso daqui está parecendo um reality show, né? Todo dia tem alguma coisa acontecendo para manter o interesse do público. Né? Estamos aqui no BBB do mercado. O próprio canal virou... O canal, José, desculpa interromper, virou um BBB também. Todo dia uma surpresa nova. Qual vai ser a novidade? É isso. Não tem quando tédio, você né? tem esse tipo de situação, o que é estável? Né? Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a melhor forma da gente se colocar, muitas vezes, é não fazer nada. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Muito do perfil de cada pessoa. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, sobre o que fazer com os seus investimentos, né? E o porquê. Vamos demonstrar o porquê. Exato. Não fazer nada, às vezes, é uma boa estratégia. Olha aí. Por isso, lá que as contas dos que já faleceram é que acabam tendo melhor retorno, porque não está tentando acertar os detalhes a cada movimento do mercado. Teve uma boa estratégia que foi montada, com bons produtos, com bons fundos, e ficar tentando saber mais do que o mercado, a pessoa acaba não conseguindo consistência. Mas eu quero puxar um pouquinho, historicamente aqui, as últimas semanas, o que aconteceu no mercado e o que está acontecendo agora, né? Fica um pouco datado, mas eu acho que é importante a gente falar, né? Vamos lá, vamos falar aqui, né? Não dá para a gente tratar ponto a ponto, até porque, como a gente vinha falando aqui, todo dia acontece alguma coisa nova, é impossível a gente trazer todos os fatos, né? Mas, basicamente, a gente tem uma mudança na política externa americana, né, em várias frentes, não só no comércio, mas imigração, enfim, uma série de coisas aí. E a gente tem... também mudando, tudo, muita coisa mudando. Né? Exato. E a gente tem uma ideia de que uma política de tarifação maior dos produtos importados para os Estados Unidos poderiam trazer benefícios, né, para a economia americana, uma ideia que foi aplicada já algumas vezes na economia historicamente. Muito do que a gente ouve falar se baseia em uma política que foi aplicada na década de 30 nos Estados Unidos, né, e quando eu falei década de 20, um tempinho atrás, tá, gente, era 1920, não é 2020. Vamos deixar claro aqui, né, então, na década de 30, 1930, nos Estados Unidos, e tem-se essa ideia de que colocando maiores tarifas, você vai facilitar o crescimento da economia americana. E quebrando o resto do mundo, né? Esse é outro detalhe. E assim, a mesma ideia foi aplicada no Brasil. Tá? Para quem não lembra, no início, né, digamos assim, da transformação digital, era proibido importar computador no Brasil. Verdade. Reserva de mercado, né? Você podia importar algumas peças se você fosse fabricante, mas tinha uma tarifa razoavelmente alta, porque queria se estimular a produção nacional. A indústria nacional. Eu lembro que eu tinha um Itautec. Olha só. Exato, a indústria de informática nacional. Aí, muitos anos se passaram, existiu a Cobra, né, computadores brasileiros, e depois, muitos anos depois, surgiu a Itautec, montou fábrica, produzia computadores, mas sempre foram computadores muito caros e tecnologias que nem sempre as mais adiantadas. Sim. A da Itautec ainda estava razoavelmente adiantada. O trabalho da Cobra, para quem não acompanhou na época, foi fabuloso. Eu acho que o que eles conseguiram fazer com um pouco de recurso que tinham, na minha opinião, foi fantástico. Mas era um trabalho hercúleo para uma empresa ou para um país pequeno em termos de projeção do conhecimento na era digital. Então, não funcionou no Brasil, não funcionou na Inglaterra. Não funciona, né? Na prática, isso não funciona. Então, moral historicamente, não. O que acontece é o isolamento do país. Sim. Foi o que aconteceu conosco, o isolamento do Brasil na questão digital. Sim.
E aí, até para a gente trazer aqui, né, trazendo de volta para os dias de hoje, essa ideia defendida de que isso vai fazer com que a economia americana cresça encontra muita resistência de muita gente muito inteligente, né? Por quê? Porque eles veem que a economia americana pode perder competitividade com isso, as empresas americanas que estão atuando mundo afora, às vezes vão ter menos capacidade de produzir os seus produtos com preço atrativo. Vamos dar o exemplo talvez o exemplo mais popular aqui, o que eu mais ouço falar, né? Então, querem que o iPhone seja produzido dentro dos Estados Unidos, estima-se que o preço do telefone mais do que dobraria, né? Vou dar um segundo exemplo aqui que qualquer pessoa pode pesquisar e que é muito simples de ver. Os carros de entrada, né, os carros mais básicos nos Estados Unidos, a maioria deles são fabricados no México. Tá? A mão de obra em dólar, a mão de obra do operário que fabrica o mesmo carro nos Estados Unidos e no México é 10 vezes maior nos Estados Unidos. Caramba. Então, se eu for fabricar esse carro nos Estados Unidos, isso é literal, tá, gente? Se eu for fabricar esse carro nos Estados Unidos, o operário mexicano recebe... Eu vi o número exato, mas eu vou dar um exemplo aqui, porque eu não lembro os centavos. O operário mexicano recebe 3,70 a hora, o americano recebe 37 dólares a hora. Literalmente então, 10 vezes mais. Sim. Era muito próximo de 10 vezes o número que eu vi. Já faz alguns dias, né, eu gosto bastante de ver esses números. Então, assim, a tendência é que os custos aumentem dentro dos Estados Unidos. E aí vai ter gente dizendo, os custos vão aumentar, mas a demanda vai diminuir, então o preço não vai subir. Enfim, tem teoria para todo lado, mas no fim das contas, você perde competitividade. Né? Foi legal você falar da indústria automobilística, porque é um exemplo até mais recente do Brasil do que a indústria de computadores. Né? Era proibido importar carro no Brasil. O carro brasileiro não primava pela qualidade. Sim. Não. Nem pelo preço, nem pela qualidade. Então, você colocar tarifas de proteção, em teoria, deveria proteger a indústria local, essa é a teoria por trás, mas não necessariamente é isso que acontece. É uma ilusão, né? De forma geral, né, quando a gente olha a história, qualquer intervenção no mercado, seja de governos de esquerda, direita, centro, monarquias, democracias, não interessa. Qualquer interferência do governo no mercado dá errado. Então, é difícil, né? Mas a gente se adapta, a gente olha a história e a história dá ideias de qual é a rima que a gente tem que seguir. A gente dizer o que vai acontecer com a economia americana daqui 5, 10, 30 anos é impossível. Porque quando a gente vê muita opinião determinista, né? Vai acabar, vai virar uma maravilha. E as pessoas às vezes esquecem que tem o próximo capítulo da história. E sempre quando existe uma ação, tem uma reação. Então você tem um país colocando tarifa, você tem outro tentando negociar ou colocando tarifas mais altas. Agora a gente tem uma escalada entre Estados Unidos e China, né? E já perdeu até a graça, porque já chegou a 200 e tantos % de tarifa, não faz nem mais sentido essa conversa, né, em algum ponto. Então, muita gente... pode falar, gente. Pode falar. Não, fala que depois eu pergunto. E é aquela coisa, os índices de mercado, eles contam uma história, mas não é toda a história, os índices eles são muito restritos, mas compara os principais índices da América do Norte, compara os principais índices americanos, né, são 4, com o índice da Bolsa Canadense, por exemplo. O índice da Bolsa Canadense até agora é o que mais subiu no ano. Muito menos caiu. Porque não tem, né, toda essa mudança o tempo todo de narrativa, né, do que pode acontecer, né? Então a gente está falando, a gente está focando aqui nesse vídeo em Estados Unidos, né? Mas a questão, todo mundo fala sempre de Estados Unidos. É porque está relacionado, né? Muita gente está dizendo que a gente está vendo, inclusive, uma readequação
mundial, né? Que talvez os Estados Unidos perca a relevância que ele tem agora e esse foco mude para outros países, enfim. E tem também a questão dessa crise que pode acontecer, dessa recessão que talvez possa acontecer nos Estados Unidos, como isso vai afetar os outros países, não só o Canadá, que a gente fala de Canadá, mas não só o Canadá, Brasil, enfim, mas outros países também, né? Essas duas questões que eu queria trazer para vocês. O que vocês dizem? Toda vez que eu ouço esse discurso de que os Estados Unidos vai acabar, né? O dólar vai acabar, qualquer coisa nesse sentido, acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, de novo, tem esse peso determinista, de que uma ação vai mudar completamente a história. Então, pode ser que os Estados Unidos perca relevância política. Algumas pessoas acreditam até que já perdeu, pelo menos com relação à seriedade com que os outros países veem os Estados Unidos hoje. Mas muda-se o governo, talvez isso mude. Talvez um governo do mesmo lado continue com a mesma política e isso não mude. Pode ser que os Estados Unidos perca a hegemonia quando a gente fala de maior economia do mundo? Pode ser que isso aconteça, né? Ainda é a maior economia do mundo. Os Estados Unidos ainda tem o maior exército do mundo, pelo menos dentro daquilo que a gente conhece do exército chinês, que é um país mais fechado, a gente conhece menos. Mas, quando a gente olha para a história, mesmo aqueles países, alguns daqueles países ou nações, né, porque às vezes maiores do que países, que foram, que tiveram um tempo de hegemonia total, então você olha lá para o Reino Unido, né? A gente pode falar que o Reino Unido acabou? A gente pode falar que eu adoraria receber meu salário, desde meu primeiro salário lá, quando eu comecei a trabalhar, em libra esterlina. Seria uma maravilha. Então, assim, podem existir mudanças geopolíticas, podem existir mudanças de valor da moeda e das relações e uma série de coisas, mas não necessariamente você sai do topo para deixar de existir, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de previsão catastrófica, né? E é isso mesmo. Sempre teve algum grupo, algum país, digamos assim, que dominou comércio internacional, que dominou guerras, ou seja lá o que for. Mas sempre tem início, meio e fim. Não sempre foi assim. Essa é a história. A história de Estados Unidos como a principal economia, ou digamos assim, o fiel da balança mundial, é muito curta. É desde a Segunda Guerra. Então é muito curta comparada às outras. Quantos séculos foi a hegemonia romana? Muito mais longa. A mesma inglesa, muito mais longa. Então eu acho que a gente ainda está... A história ainda está em andamento, a gente está vivendo a história. Normalmente a gente só conhece a história olhando o passado. Presente é horroroso para a gente entender a história. Mas eu estava fazendo aqui uma busca rápida e os Estados Unidos é a maior economia baseada em GDP, né, 30 trilhões. Segunda é a China, por volta de 20 trilhões. E muito perto disso é a Europa toda junta. A União Europeia, né? União Europeia. Então, essas são hoje as principais economias. Depois vai vir Japão e Índia por volta aí de 5 trilhões cada uma. Então, essas são as principais economias mundiais atualmente. Ou seja, a Europa toda junta é mais ou menos o tamanho da China. A China tem um potencial de crescimento muito grande, porque a população é muito grande. Tem muito ainda a ganhar na população em termos econômicos, na população chinesa. A economia americana me parece que é a mais madura de todos esses grupos. É a maior, é a mais madura e é, por isso, aquela que se usa muito para as análises. Porque o que acontece lá acaba afetando, de alguma forma, as outras. Agora, como que isso afeta a gente que está aqui no Canadá ou o pessoal que está no Brasil?
como que essa questão nos Estados Unidos nos afeta diretamente. A gente tem investimento, por exemplo, a gente tem investimento lá, né? É muito... Todo mundo tem algum tipo de investimento que depende dos Estados Unidos, que depende da economia americana, mesmo que não sejam empresas americanas. Sim. Então é impossível você montar um portfólio totalmente isolado da economia americana. Impossível e não faz sentido, né? Não faz nem sentido. Não faz sentido também. Sim. Não faz sentido também. Então, todos os portfólios de investimento vão ser afetados pelo que está acontecendo nos Estados Unidos de uma forma ou de outra. Você pode ter um portfólio 100% canadense e ainda assim ser afetado. Sim. Você pode ter um 100% chinês, ainda assim ser afetado. 100% europeu e ainda assim ser afetado. Porque a economia é muito interligada. E se a gente olhar a história, a economia sempre, o comércio, né, sempre foi muito interligado. As guerras nunca foram guerras ideológicas, sempre foram guerras comerciais. E aí, Dimitri, para tentar dar uma ideia, como que isso pode, né, influenciar o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos? Primeiro, vai depender muito do tempo com que essas medidas continuem a existir, né? Ninguém sabe ao certo se essas medidas vão ficar para o longo prazo ou se elas vão durar 6 meses, 1 ano. Né? Ninguém tem certeza disso. A gente sabe que o governo atual dos Estados Unidos diz que é para o longo prazo. Nem o próprio governo sabe, tá? Eles dizem que é para o longo prazo, mas mesmo eles, ainda que eles tenham certeza, tal, que a gente não pode dizer porque o movimento é muito errático, mas mesmo eles, a gente percebe que, por exemplo, na semana passada ou retrasada, teve um movimento no mercado de títulos públicos que alguém forçou a mão ali, que eles voltaram atrás por 90 dias, né? Eu e o José, a gente já discutiu isso um pouquinho, né? Mas é uma questão muito técnica, mas é isso que eu estou falando. Às vezes a gente olha para uma notícia e fala assim, nossa, agora acabou. Mas acontece alguma coisa do outro lado que vai causar uma reação, uma segunda reação, né? De voltar atrás. Uma coisa importante com relação à notícia, né? E também é por isso que eu recomendo que as pessoas não foquem em ficar assistindo notícia econômica ou notícia das guerra tarifária ou econômica, seja lá o que for. Não, José, tem que assistir sim, aqui no canal, você tem que assistir sim, por favor. Mas aqui é sempre aqui sem fake news, hein, por favor. Aqui é só notícia sempre. Fake news ou real news, né? Se é do verdade. Real news é pior que a fake. Qualquer notícia, ela é dada com o que aparece para a gente, né, pobres mortais, é o que interessa que a gente saiba. Nunca é a história toda. É que as pessoas, José, eu entendo o que você está falando, concordo, mas as pessoas não querem saber a história toda. As pessoas só querem os highlights da coisa, elas só querem Exatamente, o mas esse é o problema, e por isso que a realidade é que a grande maioria das pessoas perde dinheiro no mercado. Exato. Porque você quer ler o que confirma crenças, as suas crenças. Você não está interessado em criar uma estratégia. Você só cria estratégia e toma decisões de cabeça fresca e sem ser baseado em crenças. O José falou disso, eu lembrei de um exemplo que eu vi, não é algo que a gente teve contato aqui, tá, na nossa prática, mas que eu vi em grupos de discussão por aí. Quando começou esse embate todo, Estados Unidos e Canadá, eu ouvi muitas histórias de gente vendendo portfólios inteiros de investimento porque eram ações de empresas nos Estados Unidos. Ai! Será que... na raiva, né? No poder da raiva. Com base na notícia e com base na emoção. Nossa. Né? Agora, vamos analisar friamente. Será que toda empresa dos Estados Unidos vai perder dinheiro no longo prazo? Impossível de saber. Né? Então, mas assim... Muito provável que não. Muito provável que não. Difícil. Né? Não. E aí, se você tem um bom portfólio de investimentos, tomar esse tipo de decisão na raiva,
né, no momento, na emoção, vai machucar os seus rendimentos de longo prazo consideravelmente. E isso que o Caio falou é importante, porque da mesma forma como eu vi gente vendendo todas as ações americanas, eu também vi gente vendendo todas as ações canadenses. Ah, é? Sim. Nossa. Entendeu? São decisões emocionais. Porque não importa se é Canadá, Estados Unidos, o que importa é que você tem que ver qual é a empresa, qual é a linha de negócio, qual é a probabilidade dessa linha de negócio ser relevante no futuro. Está exaurida, não está, a empresa é bem administrada ou não. As pessoas falam muito tomam muito decisão de investir ou não na empresa A ou B emocionalmente, ou baseado em notícia. Só aqui para dar uma ilustrada, né? Todo mundo fala do Warren Buffett como investidor, que ele escolhe bem as empresas que vai investir. Você sabe quantos itens o Warren Buffett analisa para tomar uma decisão? São mais de 50 itens, segundo um cara que trabalhava com ele num livro que esse cara publicou. São mais de 50 itens. A decisão não é tomada baseada no que aconteceu há 5 anos ou no ano passado. Ou na manchete. 20 anos de história da empresa. Então é um trabalho muito profundo. Não é porque você lê uma notícia no jornal que você vai tomar uma decisão. Ou assistir um vídeo no YouTube que você vai tomar uma decisão. A decisão tem que ser muito mais planejada, muito menos emocional. E não é fácil. Eu posso dizer que não é fácil. É por isso, não é nem puxando sardinha do pessoal da Ectus, mas é por isso que eu prefiro não tomar essa decisão. Porque às vezes... E eu já fiz isso. E eu já fiz, tá? Vocês estão contando isso, eu me vi. Eu não vou citar aqui, porque é polêmicos aqui, mas eu cheguei a vender ação. Quando eu fazia diretamente, eu cheguei a vender ação por causa de alguma notícia específica. Mas até uma notícia mais do que econômica, uma notícia mais política. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. E aí tem um negócio que a gente pode abordar aqui, até, que eu ia falar disso mais para frente aqui no vídeo, né, que a gente até mandou para os nossos clientes um relatório na semana passada com algumas informações, e uma das coisas que a gente mandou é uma chartzinha mostrando um negócio chamado Behavior Gap, né, José? Então, basicamente a diferença do retorno do investimento contra o retorno que o investidor recebe. Então, a diferença é o comportamento desse investidor, né? Que muitas vezes não quer dizer que você tem que segurar todo o investimento para sempre. Não é isso. Não. Né? Mas existem ajustes estratégicos que se faz ao longo do tempo. Exato. Mas a ideia o investidor muitas vezes acaba ganhando menos do que o investimento rende, porque ele vendeu por conta de uma notícia, por conta da crise, por conta da recessão, porque não estava bem preparado financeiramente para poder fazer aquele investimento. Uma série de possibilidades aí que a gente pode trabalhar. Uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes é a seguinte: a melhor forma de você ganhar dinheiro é com o seu trabalho. É a sua profissão, é aquilo que você aprendeu a fazer e faz muito bem, e você é bem pago para fazer. Se você for tentar aprender a mexer com investimento, são anos. A minha história, muita gente conhece, eu vou fazer aqui uma versão resumida. Eu sou engenheiro, eu trabalhava na Petrobras, eu tentava fazer investimento e trabalho ao mesmo tempo, óbvio que não funcionava muito bem. Funcionou quando eu larguei de ser engenheiro e caí de cabeça na área financeira. Mas foram anos de aprendizado. Custou muito caro esse aprendizado. Mal comparando aqui, é a mesma coisa que um de nós, né, José, hoje, tentar fazer tudo que o Dimitri faz. Ou né, esperar o mesmo resultado. Fazer sua cárie no dente. Exato. Entendeu? Tem vídeo no YouTube ensinando? Deve ter.
O tutorial de obturação. Fazer operação de catarata? Eu vou fazer minha operação de catarata. Não. Você quer um melhor médico, você quer uma pessoa que tem experiência. E é isso mesmo. A melhor forma de você ganhar dinheiro é com a sua profissão. Concordo, totalmente. Bom, fechando essa questão aqui, nosso vídeo já tá grande aqui, mas fechando a questão, vai lá. O que vocês vão tranquilizar ou vão desesperar a gente? Vai lá, vamos... Eu acho que é tranquilizar, porque a história mostra que o mercado sobe mais do que cai. Agora, ele cai, todo ano o mercado cai, e todo ano o mercado sobe. Então, vocês tinham comentado, acho que foi o Caio que comentou, que falou que assim, nesse momento talvez seja a hora de não fazer nada, né? Falou isso? Depende do portfólio, depende da pessoa. Isso, depende do portfólio, sem dúvida. Depende da condição financeira da pessoa, se esse portfólio foi construído para aquela condição, né? Uhum. Tem uma série de questões aqui. Depende, mas de forma... Sim, também, né? Mas de forma geral, né? Qual é a ideia? Né? O José falou um pouquinho da nossa forma de trabalhar na Ectos, né? De ajudar as pessoas a crescer com relação ao conhecimento das finanças pessoais, dos investimentos, né? Da mesma forma, parte do nosso trabalho é ajudar as pessoas a continuarem naquele caminho que foi traçado, né? Para que no longo prazo, e o tempo é muito importante para que você tenha sucesso quando você está investindo, para que no longo prazo você tenha o resultado que você espera, que você deseja, né? E aí, o que dá para a gente trazer de dado, de informação, né? Um número que suporta essa ideia de ficar no mercado por um longo prazo se você tiver uma boa estratégia. Então, trazer alguns números aqui. Mercado americano, tá? Os últimos 75 anos, tá? Dos principais índices americanos, o mercado subiu em 79% do tempo. Okay? Olha. Se a gente pegar ano fechado, de 1950 a 2024, 79% dos anos, o mercado subiu. 21% caiu. O principal índice canadense, essa média cai para 70%. Ainda assim, ótimo. 70% do tempo sobe, 30% do tempo tem resultado negativo. E aí é lógico que a gente tem menos ou mais negativo. Aqui a gente está contando tudo. Menos 0,1 ou menos 1 é um ano negativo, né? E 1% ou 10% é um ano positivo. Então, se você olhar que 70% do tempo o mercado está indo para cima, Tem esse número do Brasil? Consegue esse número? Do Brasil não tem, Dimitri. Do Brasil não tenho, mas eu tenho aqui do Canadá um número muito importante. Tá? Se você perder os 10 melhores dias de mercado, né, de maior alta de mercado, em 40 anos, o seu resultado final é menos da metade. Eita! Peraí, repete que isso é importante. Peraí, repete isso. Investindo durante 40 anos, se você perder os 10 melhores dias de mercado, ou seja, seu dinheiro estava em cash ou estava em renda fixa, se você perder os 10 melhores dias em 40 anos, você ganha menos da metade. Eu tenho até o percentual da redução aqui, José, que hoje eu rodei alguns estudos aqui. Então, só que eu estava rodando com base em 38 anos, que era um gráfico que a gente tinha aqui. Então, em 38 anos, se você perdeu os 10 melhores dias no mercado canadense, se você perdeu, né, nos 10 melhores dias, você perdeu 53% do rendimento. Nossa! Tá? Então Sim, caramba! Por isso você fala que é mais importante o tempo investindo do que você tentar fazer o timing do investimento. Eu vou colocar mais um número aqui só, Dimitri, que vai te deixar, talvez... mais chocado ainda. Mesma ideia, tá? Então, quando a gente fez esse exercício aqui, o investidor investiu $10 mil, tá? 38 anos atrás. Se ele tivesse ficado investido 38 anos, esses $10 mil no índice canadense mais comum,
ele teria por volta de $240 mil hoje, tá? Ok. Investidos 38 anos. Se você perder os 10 dias, perde 53% do rendimento, teria $112 mil, ok? Se você perdeu em 38 anos os 60 melhores dias de mercado, essa pessoa teria perdido 92% do rendimento, ela teria $18 mil. Não. Inacreditável. Inacreditável. Isso. Então, é inacreditável mesmo. É um negócio maluco. Quando você olha o gráfico e começa a olhar aquilo, você pisca, olha de novo, fala, não pode ser. Tá errado. Deixa eu colocar aqui mais um número para ilustrar isso. $10 mil em 1986, corrigido para hoje, são um pouco mais de $25 mil. Corrigido pela inflação canadense. Se você perdeu 50 dias bons em 40 anos, você já ganhou menos do que a inflação. Cara, na prática, o que vocês estão querendo dizer com isso é assim, o perder o dia, o que significa? Quando aquele dia bom, você não tá com o dinheiro investido. É isso? Você Exato. resgatou e tá fora do mercado. Só aquele dia bom. Entendi. Se você não... Ou seja, nesse caso, se você não fizer nada, você ganhou. É isso? Na prática é isso. Exato. Na prática é isso. Se você investiu num investimento sólido, ó, sim. E aquilo, se você conservou aquele investimento durante 40 anos, olha. E aqui no caso o estudo é o índice, todo o trabalho que a gente faz é para poder dar um retorno maior do que o índice. Olha só. E aí só para completar essa ideia, eu fiz esse mesmo estudo para o principal índice americano também, para o S&P 500, e o resultado é bem próximo ali. Você tem a diferença de 2,5% para cima ou para baixo, né? Mas é bem próximo e a mesma lógica se repete, né? Então, só esse número já coloca a gente naquela situação de estar investido, né? De continuar a estar investido. E a gente nunca tem como saber se o dia seguinte vai ser o pior do ano ou o melhor do ano. E se for o pior, é isso que vocês estão querendo dizer, porque dá para fazer essa conta ao contrário. De repente a gente pode até fazer num outro vídeo. Eu acho que esse número que vocês trouxeram hoje, a gente tem que trazer de novo num próximo vídeo, assim, alguma coisa, trabalhar mais isso. E fazer a conta ao contrário. Se você estiver investindo no pior, né? Se você só perdeu o pior dia, né? Essa é a pergunta. Sim. Sim, né? Isso. Mas o que esse estudo todo quer dizer é exatamente isso. Você não tem como saber se é o melhor ou o pior dia. Agora, eu não tenho as contas aqui. Eu já fiz esse estudo há muitos anos atrás para o mercado brasileiro. E a conclusão que eu cheguei naquela época é que você perder o pior dia não era tão bom quanto você perder o melhor dia. Ou não era tão bom quanto estar investido no melhor dia? Desculpe, não era tão bom quanto estar investido no melhor dia. Entendi. Perdeu o pior dia. De benefício, no final, não era tão grande assim. E a lógica, Dimitri, por trás disso, talvez não faça tanto sentido a gente olhar para o pior dia, porque a lógica por trás disso é o seguinte, como o José disse, eu nunca sei qual é o melhor ou o pior dia. Eu não tenho capacidade, eu e ninguém tem capacidade para adivinhar o dia de amanhã. Né? Então, a ideia é, eu tenho que estar exposto ao mercado para poder ter esses rendimentos. Né? O que eu costumo sempre dizer para os clientes, e Dimitri já deve ter ouvido isso várias vezes, é o seguinte, que é um ditado popular no Brasil, o futuro a Deus pertence. Né? Mas se a gente trabalhar, fizer a nossa parte, ele ajuda. É aquilo, se eu quiser posar de guru, eu posso usar a estatística a meu favor. Tá? Se eu disser, se o mercado hoje ou ontem subiu, existe 80% de chance de que hoje ele vá subir. Então eu posso abrir o dia dizendo, olha, o mercado vai subir, tudo indica que o mercado vai subir, não sei o quê. Eu vou estar certo 80% do tempo. Estando certo 80% do tempo, vai ter um monte de gente me elogiando nos comentários.
É tipo a mãe de Ná, né? Que a mãe de Ná acerta, em algum momento ela acerta, é isso. E quanto que ela errou? Eu já pensei em botar um canal de YouTube, Pai José e as previsões financeiras. Porque se eu usar a estatística ao meu favor, eu poso como guru, mas o nosso objetivo não é esse. Eu quero usar a estatística para tomar boas decisões e não para levar as pessoas a acreditarem que eu sou um guru, ou seja lá. Isto posto, né? Isto posto, tudo que foi falado aqui, então, resumindo, em uma frase de vocês aí, eu quero. Resumindo, pelo que eu entendi, me confirma se é isso. No momento agora é não fazer nada. Melhor opção agora é a gente não fazer necessariamente. Não necessariamente. Depende do perfil, depende do tipo de investimento que a pessoa tem. É difícil dar uma resposta genérica aqui, e já teve comentários dizendo, mas vocês não dão nenhuma indicação. Não tem como dar indicação. Aqui não é uma consultoria, né? Não é uma consultoria de investimento. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem necessidades diferentes. A gente tá falando de um jeito geral aqui. Os vídeos são para falar de um modo geral. Mas especificamente para cada caso é muito como falar. É aquela coisa, o disclaimer de sempre, né? Não tome decisões financeiras sem conversar com o seu advisor. Eu acho que uma boa resposta seria aí: se a sua carteira foi construída de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos de longo prazo, e nada mudou na sua situação, porque mesmo quando foi tudo bem construído, a família pode aumentar, pode mudar de emprego. Pode perder o emprego, pode mudar de emprego, uma série de coisas podem acontecer, mas se a estratégia foi construída e as coisas continuam iguais, é um bom momento de manter o curso, né? Mas com essa ideia de que você tem que ter a ideia de ter montado um bom plano de investimento. Exato. E aí onde tem que ter tido um bom suporte para fazer isso. Exatamente. E se vocês quiserem um bom suporte, pessoal, contactem o pessoal da Ectus Financial, que eles podem te ajudar no seu plano Canadá, não só seu plano Canadá, se você já está no Canadá para você investir aqui, se você está no Brasil querendo se planejar para vir para o Canadá, o pessoal pode te ajudar de uma maneira bem completa mesmo, um suporte muito legal para vocês. Como é que faz, pessoal? É só mandar um e-mail para cd@ectusfinancial.com. E eu ou o José Cid, um de nós vai responder o mais rápido possível aí para agendar um bate-papo e entender como a gente pode ajudar no seu plano. E a gente tem uma playlist aqui muito legal da Ectus aqui no canal. Todo mês tem vídeo novo sobre finanças e eu acho que é importante, é fundamental educação financeira. Assistam a playlist, eu vou deixar inclusive o link aqui também para vocês fazerem uma maratona nessa playlist, que vale a pena, vale a pena. Tem vários anos, em vez de fazer maratona de playlist, faz de Netflix, faz para maratona da playlist do Canadá Diário com a Ectus Financial. Coisa útil, né? Faz maratona de coisa útil. Exatamente. É isso. Queria agradecer o Caio, José, mais uma vez, mais uma aula maravilhosa. Foi uma aula mesmo hoje aqui, pelo tamanho do vídeo foi mesmo, mas foi maravilhoso. Eu acho que serviu para acalmar. Eu queria saber, inclusive, a opinião de vocês. O que vocês acharam do que foi trazido hoje? Vocês estão mais calmos? Qual é a expectativa de vocês? Vocês já têm investimentos? Como que está sendo o investimento de vocês nos últimos tempos? Qual que é a projeção? Comenta aqui embaixo também, a gente quer a opinião de vocês também. Beleza? E como sempre, não só comente, mas também divulgue. A ideia é fazer com que o que a gente traz aqui seja útil para a comunidade brasileira. Pois é, espalha em grupo de WhatsApp, pega o link aqui do YouTube e espalha mesmo, espalha para os seus contatos. Vamos fazer informação de qualidade chegar para mais gente. Certo? É isso aí. É isso. É isso. Pessoal, gostou do vídeo? Lembra do like para o vídeo furar a bolha, se inscreve no canal também e, lembrando, passa o vídeo para frente. Muito importante. Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. E até a próxima. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.